Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast GPS Jurídico. Prazer ter vocês aqui de novo. Pessoal, tem uma novidade hoje, a canequinha aqui do GPS Jurídico para vocês. Daqui a pouco vai ter uma lojinha, quem quiser comprar vai poder comprar esse produto. Estamos devagarzinho inovando e modernizando. Hoje o tema é super interessante, um tema super bacana. O título de hoje é Asas, olha que legal, Asas da Responsabilidade. O caso Voa e Paz. O caso Voa e Paz é um caso que ficou muito conhecido recentemente no Brasil. A queda de um avião com muitos passageiros, todos morreram. E para conversar sobre isso e a responsabilidade legal das empresas aéreas, eu trouxe aqui a Rita Leite, uma grande advogada, especialista em direito do processo civil, membro da Comissão de Processo Civil da OAB Campinas, e vai conversar com a gente sobre esse assunto e muitos outros. Bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Que prazer. Em primeiro lugar, quero te agradecer por essa oportunidade, por poder estar aqui compartilhando conhecimento, né, que é algo que a gente preza tanto. E é uma das coisas que eu muito admiro em você, né, por essa facilidade em poder compartilhar os ensinamentos, né, para o pessoal. E hoje vamos tratar um pouquinho sobre esse tema tão, né, gerou tanta comoção recentemente, foi muito importante. E a primeira pergunta, que acho que o povo quer saber, é a seguinte: quais são os principais deveres legais, das transportadoras aéreas no caso de acidente, como esse caso da Voa e Paz? Então, explica um pouquinho o que aconteceu e aí o que elas deviam fazer, o que elas estão fazendo, quais são os deveres dela. Perfeito. Bom, o que aconteceu, né, nesse incidente da Voa e Paz? Basicamente era um voo que estava saindo de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos. E quando estava aproximadamente, faltavam 60 quilômetros para chegar no destino final, a aeronave caiu no bairro Capela, em Vinhedo, levando a óbito 62 pessoas, se eu não me engano eram 58 passageiros, o restante tripulação. Mas enfim, uma grande catástrofe, né? Isso acabou gerando um impacto nacional e internacional, né? A coisa reverberou. E o que eu acho importante disso, né? Dadas as devidas ressalvas, mas um caso muito triste, profundamente triste, mas eu acho que a gente precisa tentar extrair algo de bom nisso, né? Ou seja, como a gente pode evitar que isso aconteça de novo, né? O que as autoridades competentes estão fazendo a respeito. Mas, agora eu vou tratar um pouquinho sobre a responsabilidade das transportadoras. No primeiro momento, qual o dever principal? O dever de assistência, que é o dever imediato. Ou seja, assim que tudo acontece, é muito importante, né, que a transportadora tenha profissionais treinados, capacitados, para dar esse suporte imediato, essa assistência, inclusive uma assistência psicológica. Porque um momento como esse, a gente nem consegue imaginar, né? Mas é muito importante que os profissionais estejam preparados, né, para poder dar o devido suporte. Então, o primeiro dever é o de assistência, né? O suporte, inclusive psicológico, tanto para as vítimas, né, eventualmente, e para os familiares. Nesse caso, principalmente, porque todos morreram, né? Exato. Então, as famílias estavam desesperadas. O apoio psicológico ali, acho que era o mais importante no momento. Né? Exatamente. Até porque muita gente não sabia o que tinha acontecido, né? As informações não chegaram, né, na hora. Exato, foi muito delicado. E, continuando, né? Além desse dever essa assistência tão importante, a comunicação, né? Como a gente até já mencionou aqui. Uma comunicação clara e objetiva a respeito do que aconteceu. Buscar sempre trazer com exatidão e em tempo real, né? Na medida do possível, para as famílias, o que aconteceu de fato. Né? Até para que isso possa, de certa forma, tranquilizá-los e não o contrário. Porque a falta dessa informação... gera ansiedade. Exato. Vai ficar esperando, né? Com certeza. E, além disso, uma proposta de indenização, começar a conversar sobre isso, porque... a gente vai conversar mais sobre isso, mas a indenização é um ponto alto aí dessa responsabilidade. A indenização, né, tanto por danos materiais, danos morais, justamente para tentar reparar, né, esse abalo e, sobretudo, a colaboração com as investigações. Eu acho isso assim extremamente importante. Acho a assistência uma das coisas mais importantes, mas essa colaboração, ela influi em todo o processo, né? A transportadora, ela tem o dever, né, de prestar as informações para as agências reguladoras, tanto para a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, como para o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, eu acho isso extremamente importante, porque por muitas vezes, essa ocultação de informações, de certa forma, para tentar, enfim, né, encobrir o que de fato aconteceu, prejudica o todo, né? É muito complicado. Então, esse dever de transparência, sobretudo com as agências reguladoras. Tá. E, principalmente no contexto da indenização, vamos trabalhar um pouco esse assunto, que eu acho que é um assunto super importante, né? E o pessoal quer saber, porque o advogado, né, o advogado formado, recém-formado, o jovem advogado, pode atuar nessa área também, né? Na área civil, especialmente na área de transportes e principalmente transporte aéreo. E nessa cobrança de valores, que é onde o advogado vai receber os honorários, né? Principalmente. Como funciona a responsabilidade das companhias aéreas aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Aqui no Brasil... Com base em que lei, que legislação? Claro.
O contrato de transporte, como a gente diz, né, a partir do momento que a gente contrata essa prestação de serviços, a gente está inserido no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, os passageiros, enfim, nós, né, que viajamos, somos os consumidores, os destinatários finais dessa prestação de serviço. Ou seja, a gente se amolda ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 2º, né? E, em contrapartida, as transportadoras, elas integram a cadeia de fornecimento, né, dessa prestação de serviços. No nosso caso, Voipass, né, que a gente está mencionando, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Latam, mas vamos deixar isso para depois. Mas, enfim, elas se amoldam ao disposto no artigo 3º, né, do diploma consumerista. Ou seja, elas respondem objetivamente sobre todo e qualquer dano. E o que é quando a gente fala essa responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade que ela independe da comprovação de culpa ou de dolo para que ela se configure. Então, a transportadora, ela tem esse dever. Basta o quê? Que o passageiro, a gente só vai precisar provar o nexo de causalidade entre o transporte e o resultado, né? O dano causado, ou seja, o eventual atraso, o eventual extravio de bagagem. É simples. O ônus do consumidor não existe, praticamente. Tanto é que a gente sempre pede a inversão desse ônus, justamente para facilitar, né? Porque uma relação de consumo, um dos polos está em desvantagem. O consumidor sempre está em desvantagem. Então, o diploma, o Código de Defesa do Consumidor, ele busca proporcionar igualdade nessa relação, né? Essa bilateralidade que às vezes é prejudicial, ele busca equilibrar isso. Então, é uma responsabilidade objetiva e solidária. Ou seja, ainda que a gente, né, se a gente compra a nossa passagem aérea no site da Latam, né, vamos exemplificar, mas o voo não vai ser operado pela Latam. As duas respondem, né? É uma responsabilidade civil, objetiva e solidária. Ou seja, eu posso cobrar tudo de uma só, né? Basicamente. Então, não importa se o motorista, o piloto do avião, ou o motorista do transporte, seja ele terrestre ou aéreo, teve culpa, agiu com imprudência, estava lá dirigindo no celular, mandando uma mensagem no grupo do WhatsApp dos amigos. Tanto faz, não vou perguntar isso. A responsabilidade objetiva, ele vai responder, a empresa vai responder de qualquer forma, é isso, né? Exatamente. Existem, né, e acho que isso já é uma das nossas pautas, algumas possibilidades de excludente dessa responsabilidade, né? E eu já vou até elencar alguma delas, né? Basicamente, a primeira seria a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, quando o passageiro, o destinatário final, ele contribuiu para que isso acontecesse, para que o evento danoso acontecesse. A título exemplificativo, o avião estava em percurso de decolagem, eu fui lá e coloquei uma pedrinha, e o avião não decolou. Eu contribuí para que isso não acontecesse, uma culpa exclusiva minha, né? Enfim. Outro ponto. Vamos supor que eu sou um terrorista. Exato. Aí eu coloco umas bombas aqui na minha cintura, entro no avião e explodo todo mundo. Exato. Isso é uma excludente. Exato, isso é uma excludente. Perfeito. Ou seja, uma culpa exclusiva, né? A transportadora não pode ser responsabilizada por esse ato estritamente, né, persona. Outro ponto seria a culpa de terceiro, né? Ou seja, quando a transportadora não é a responsável, mas sim alguma outra empresa, tendo em vista alguma falha técnica, algum defeito, né, que ela não deu causa, de fato, né? E isso pode ser cobrado, enfim. E nesse ponto ela se exclui, né? Nesse ponto ela se exclui de sua responsabilidade. E basicamente... Força maior, né? Caso fortuito, força maior, eventos naturais. Exatamente. Por exemplo, os casos de força maior, a gente pode citar até o Milton. O furacão Milton lá, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? Imprevisível, uma força da natureza incontrolável e que, de fato, não tem o que se fazer nesse sentido. É nítido, né, que é uma força da natureza, ela impede a perfectibilização do ato jurídico. Então, você está passando um avião americano, vamos supor que tenha brasileiro lá, é internacional, depois a gente fala disso, mas o furacão passa por ele, e aí se o avião entra no olho do furacão e as pessoas morrem, a empresa não responde, porque é um evento excludente. Exatamente. Se o pessoal estava ali no olho do furacão do Milton... Já era. Exato. E um outro ponto importante aqui é das convenções de Varsóvia e de Montreal. Isso o povo tem que saber, porque isso envolve aspectos do STJ e do STF. E eu estava estudando aqui para a gente conversar. O STJ e o STF já se manifestaram sobre isso, mitigando a responsabilidade no caso de transporte de voo internacional. Porque no voo nacional, como a gente está conversando, o Voipass é esse tipo de voo nacional, a responsabilidade é com base no CDC. Responsabilidade integral objetiva, como você está falando. Mas se eu vou daqui para a Holanda, se eu vou daqui para os Estados Unidos, se eu vou daqui para Nova York, é um voo internacional. O voo internacional, responsabilidade é um pouco diferenciada. Como que funciona a responsabilidade no voo internacional? No voo internacional é a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia. Voo nacional CDC, voo internacional Varsóvia e Montreal. Isso quem decidiu foi o STF em 2017. Em 2020, o STJ mitigou essa responsabilidade, você deve ter visto, e ele disse assim, não, em voo internacional vai funcionar assim, danos morais, CDC, danos materiais, Convenção de Varsóvia.
Aí quem está ouvindo a gente está perguntando que é isso, né? De Convenção de Varsóvia e CDC. Muda tudo. O CDC, a responsabilidade é objetiva e integral e a prescrição é quinquenal, 5 anos. Tenho 5 anos para pedir. Se for a Convenção de Varsóvia, que é o tratado internacional, responsabilidade não é objetiva, é tarifada, ela tem um limite de indenização e, além disso, o prazo prescricional é 2 anos. Então muda tudo para o consumidor, entre aspas, desse serviço. Então o STJ mitigou e disse: dano moral, CDC, mesmo em voo internacional. E dano material, Convenção de Varsóvia. O STF, em 2023, recentemente, definiu que um atraso de voo, julgou recentemente um atraso de voo gera dano moral. Aplicou o CDC e condenou a empresa a pagar R$6.000. A gente mesmo foi vítima disso e teve, né, fixado pelo juiz, indenização de danos morais por uma viagem, né? Nesse sentido, com base no CDC e não com base na Convenção de Varsóvia. Foi um voo internacional. Por quê? Gerou dano moral. Então esse ponto é importante que o pessoal entenda, porque o voo IPAS é um voo nacional e aí a gente não tem problema, regula pelo CDC. Exato. Tranquilo. Exato. E o que eu acho importante até mencionar, César, essas convenções, né, a Convenção de Varsóvia e de Montreal, o que eu tenho para mim, né, a intenção, qual a efetiva, para que elas se destinam? Elas são limitadores, ou seja, elas norteiam e limitam, né, elas estabelecem esses limites das indenizações. Até, né, ao meu ver, de certa forma, para poder preservar e, enfim, resguardar eventuais direitos das transportadoras, né, até para limitar, digamos assim, um teto, estabelecer, né, esse limite dessa indenização. Sim. É isso mesmo. E em relação porque a gente está falando com vários públicos ainda. Então tem advogado júnior, tem o jovem advogado, tem o estudante para a OAB, tem o consumidor que quer saber dos direitos deles. E assim, vamos falar um pouquinho com o jovem advogado. O cara se formou e vai entrar numa empresa aérea para advogar para a empresa aérea. Vamos jogar do outro lado agora. Vamos fazer o papel de advogado do diabo. Ele vai ser advogado da empresa aérea. Quais são os principais argumentos que ele vai alegar num processo para isentar a empresa dessa responsabilidade? Como você já falou. Ele vai focar basicamente onde? Força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiro. É isso, né? Exato. Ele vai tentar, né? A defesa dele vai ser pautada nessas excludentes e, em remota hipótese, ainda numa culpa concorrente. Ou seja, sempre tentando dirimir ou, né, minimizar essa indenização. A culpa concorrente é quando os dois são culpados. Exato. Porque tem gente que não entende isso. Exato. Essa culpa concorrente é quando ambos contribuem, né, de certa forma, para que o dano aconteça, né? Para que esse evento danoso ocorra. Então, a indenização, essa culpa, ela é rateada de forma equânime. Então, se o juiz fosse fixar 1 milhão de indenização, a culpa é concorrente, na mesma medida ele fixa 500 mil em vez de 1 milhão. Exato. Em remota hipótese, se as excludentes ainda não dão certo, geralmente essa tese da culpa concorrente é muito utilizada. Melhora para a empresa um pouquinho, né? Então, o advogado júnior que está pensando em advogar para a empresa aérea, essas são as dicas. Estuda esses pontos aí que são importantes, né? Exato. E em relação à segurança do voo, o que a gente pode deixar como lição desse acidente trágico da Voipaz e que pode ficar como prevenção, regra preventiva para evitar futuros acidentes? Eu acho muito importante essa questão relativa à segurança, né? A inspeção do maquinário. Eu acho que essa prática recorrente de verificação constante, porque o que aconteceu nesse caso da Voipaz, César? Na análise preliminar, foi identificado um problema no sistema antigelo. Ou seja, que aquele sistema lateral da asa, isso eu falando de forma bem leiga, mas, né, como lá em cima, quando o avião está em voo, o ar muito frio é muito, né, o que acontece? As asas, elas ficam cobertas de gelo. Então tem um sistema justamente, né, para que isso derreta e não influa na quebra da máquina. E nesse caso, nessa análise preliminar, foi constatado que já havia um problema nesse sistema antigelo. E mesmo assim a aeronave decolou, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que tirar de bom nesse acontecimento, que seja, né, essa cultura da segurança. Ou seja, essa análise técnica com frequência, esse respeito aos órgãos regulamentadores, né, a ANAC, ao CENIPA. Tanto é que a ANAC, depois do ocorrido, ela fiscalizou de perto todas as operações, tanto da Voipaz como da Latam. Ou seja, depois que aconteceu, mas a fiscalização foi mais efetiva e está sendo mais efetiva. Tanto é que a Voipaz está operando normalmente, inclusive, né, de forma normal. Agora, o que eu acho? Eu não compraria um bilhete da Voipaz hoje. Exato. É que o preço é tentador. Mas é muito importante. Eu acho que a gente tem que tirar, né, de certa forma, extrair o que for bom disso. Mas então que fique essa lição, essa verificação constante técnica, né, esse respeito aos órgãos regulamentadores, sobretudo a transparência nas informações. Que as transportadoras, elas tranquilizem essas famílias, eventualmente as vítimas,
que essa comunicação seja em tempo real e clara, né? E, sobretudo, que as solicitações dos órgãos regulamentadores sejam acatadas, né? Que não tenha ocultação de nenhuma informação, que tudo seja passado, até porque são vidas lá dentro, não é uma não. No caso, foram 62. Então, assim, o que a gente ficou sabendo na Voipaz que me chocou muito, tiveram funcionários que já haviam feito várias reclamações para a ANAC, várias, sobre vários problemas e falhas técnicas, exato. E mesmo assim, a Voipaz estava operando normalmente, né? Isso é muito preocupante. E o que muitos colaboradores da Voipaz relataram, o medo por represália, né? O medo de, ao levarem ao conhecimento, né, da hierarquia superior, levar para o ANAC o que está acontecendo, essas falhas, acaba sofrendo alguma represália no trabalho. E isso vai contra essa cultura de segurança que a gente tanto está batendo nessa tecla, sabe? Então, quando você fala da ANAC, é como se o Estado assumisse também uma responsabilidade aí nessa prevenção. Não é só a gestão de risco da companhia aérea, não é só a companhia aérea se virar para resolver esse problema preventivo. O Estado junto, assumindo esse papel na fiscalização mais efetiva desse serviço de transporte aéreo, que é importantíssimo, é um tipo de serviço público delegado ao particular, né? Tanto que a ANAC, para o pessoal entender, tem gente que nunca ouviu falar de ANAC, né? Já ouviu falar de ANAC, mas no jornalismo, mas não sabe o que é. A ANAC é uma autarquia. É uma autarquia em regime especial. A gente chama a ANAC de agência reguladora. E ela tem esse papel fiscalizatório, e ela tem tanto poder como autarquia que ela pode emitir resoluções, né? E tem uma resolução famosa que você ia falar sobre isso, não ia? Exato, a resolução 400 de 2016. Que ela estabelece normas para as empresas aéreas que devem observar, principalmente como questões de prevenção de acidentes, né? Exato, e sobretudo, ela informa o consumidor sobre os direitos dele, né? Ela já prevê, a partir de determinado, tempo, você tem direito a tal coisa. Ela é como se fosse uma cartilha, né? Então, esse dever informativo dessa agência reguladora é muito importante. Ótimo. E tem assim, pro pessoal que está estudando para a OAB agora, vamos ajudar todo mundo, né? A ANAC, vejam, a ANAC é uma autarquia. A autarquia não tem poder legislativo. Não é que nem um município que tem a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa nos estados, o Congresso Nacional na União. Não é assim. A ANAC é uma autarquia. Uma autarquia é como se fosse o INSS, um banco central. Eles não têm o seu poder legislativo. Da onde eles aplicam as leis? Que vem do legislativo direto, da União, dos estados ou dos municípios. Só que a ANAC, por ser agência reguladora, ela tem um poder a mais. E que poder a mais que é esse? Esse poder de fazer resolução, que outras autarquias não têm. Isso chama poder normativo, que é um dos grandes poderes dados à chamada agência reguladora. Então isso é importante que vocês saibam, principalmente estudantes da UAB, que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial que tem poder normativo, que é isso que a Rita está falando aqui, a resolução da ANAC aplicada no setor de transporte aéreo, né? Isso é bem legal. Um outro ponto super legal, Rita, que eu queria que você dissecasse pra gente aqui, que você vai fazer, eu acho que o pessoal quer saber, já ouviram falar, ou tem gente que nunca ouviu falar, que é o Code Share. Eu achei super bacana quando eu fui dar uma lida sobre isso, né? Depois você também falou sobre isso pra mim. Achei super bacana. Então você podia falar um pouquinho sobre isso que acontece. Porque assim, às vezes você vai comprar uma passagem, a passagem é operada no site da Azul, mas quem vai fazer é a Latam, por exemplo. E aí você acha estranho, você fala, comprei a Azul, tô indo pela Latam. O que está acontecendo aí? Será que teve fusão? Muita gente fala teve fusão, teve incorporação, que são reestruturações empresariais. Mas será que teve mesmo isso? O que aconteceu no caso da Voipaz? Porque teve mais empresa junto, né? Exato. Quem? Exato, César. Bom, CodeShare, né? Esse instituto não ficou... Ele nem era tão conhecido, mas depois da Voipaz, né? Ficou. Veio à tona. Basicamente, é a venda compartilhada, né? Do mesmo voo. Ou seja, duas empresas, né, de transporte aéreo, elas vão comercializar o mesmo voo, assentos no mesmo voo, compartilhar essa venda e, eventualmente, esse risco, né? Então, essa venda compartilhada, ao mesmo tempo em que ambas vão oferir o lucro juntas, elas têm que ser responsabilizadas igualmente, né? Então, elas assumem o risco também. E, por isso, a responsabilidade civil objetiva solidária, que é aquele tema que a gente já falou inicialmente. Mas aí, não tem sentido, porque se eu faço o trajeto daqui até ali, daqui da mesa até ali, a empresa faz o trajeto todo. Não tem porque eu compartilhar com você metade do trajeto. Exato. Qual que é a ideia? Bom, esse pensamento, né, acredito que seja o que muitas pessoas pensam. E isso gerou até um pouco de confusão nessa questão da Voipaz. Mas o que acontece, ainda que apenas uma das transportadoras tenham feito esse trajeto da mesa, a outra auferiu lucro igualmente. E ela integra a cadeia de fornecimento junto com essa outra empresa que operou o transporte. Então, ambas vão ser responsabilizadas, certo? Independentemente da comprovação de culpa ou dolo, certo? Solidária. Solidariamente.
Ou Então seja, vamos supor que a Voipaz está quebrada e a Latam tem grana. exatamente. Aí eu sou um familiar de uma pessoa que morreu no voo, para ser bem prático. Eu sou um familiar que morreu no voo. Sou filho de alguém que morreu no voo. Eu vou pedir indenização. Aí eu vou falar, será que eu vou na Voipaz ou eu vou na Latam? A Voipaz está quebrada. Eu posso ir na Latam e cobrar tudo? 1 milhão? Exatamente, você pode. Porque elas são solidárias. Exato. Isso que é solidariedade. Isso é solidariedade, você poder executar e cobrar a integralidade de uma só. E depois ela que se vire, ela que lute para buscar essa progressão regressiva, o que seja. Mas você pode exigir integralmente de uma só das transportadoras que ela seja responsabilizada por tudo. Então o nome disso é code share. O nome disso é code share. Essa venda compartilhada, esse lucro compartilhado e esse risco que também tem que ser compartilhado. Eu acho que a lógica, assim, que acontece mais é, um trechinho aqui de tal a tal Exato. lugar, eu não faço. Minha empresa não faz. Esse trecho é muito ruim. Exatamente. Mas Não a parece muito. Voipaz faz. E pra mim fica caro fazer. Então eu faço uma parceria Já tá com na rota ela. da outra? Já tá na outra, tá na rota dela. Eu faço uma parceria, code share, e falo, ó, você faz pra mim essa rota? Você leva Aí eu fulaninho vendo até aí pra tudo, mim? porque minha venda é maior, meu poder de venda é maior. Eu vendo tudo, você leva ele até aqui e dali pra lá eu Eu levo. levo, exatamente. E a gente divide proporcionalmente o valor. Exatamente. E na Voipaz, o que aconteceu? Grande parte ali, a comercialização dos assentos foi feita pela Latam. Tanto é que depois em depoimentos, né, a família A Latam é mais famosa, né? Exato. Eu tenho confiança quando eu vou no site da Latam. Exato. E tem aquele, né, como se fosse pontos Latam. Então tem um aplicativo que te faz querer comprar por ela. Então muitos ali, né, muitos dos passageiros adquiriram pela Latam, mas o voo foi operado pela Voipaz. E aí o cara chegou lá e nem entendeu, né? Porque chegou no avião, que avião é esse? Eu pensei que fosse Latam, né? Exato. E o porquê isso? Porque o voo saiu, né, originariamente de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos. Mas muitas pessoas não pararam ali em Guarulhos. Então, a Voipaz operou até ali, né, até Guarulhos, mas ele podia ser uma escala. Ia operar, né? Exato. Caiu. Não deu. Não deu tempo. E depois... Não deu Exato. tempo de chegar. É um traje cômico, né? É um trágico cômico, mas é exatamente Ela isso. faria esse trajeto. Ela faria esse trajeto. Até Guarulhos, ele ia Voipaz, se não tivesse caído. E aí depois de Guarulhos voltaria pro sul. Exatamente. E possivelmente outras pessoas fariam escala em Guarulhos, vamos Com a Latam. Exato, em outra aeronave com a Latam, exatamente, É. exatamente. Isso é code share. Isso é code share. E aí, uma outra pergunta interessantíssima é, vamos supor, né, para ser bem assim simples, didático para quem tá ouvindo a gente, eu tô passando com o meu carro lá em Capela, no bairro Capela, e aí bem na hora que o avião, eu tô no lugar errado na hora errada, bem na hora que o avião tá caindo. O avião cai em cima do meu carro e me mata também. Eu não, né? Sei lá, outra pessoa. Pelo amor. Mata da pessoa. Ou cai dentro de como aconteceu, cai dentro de uma região de casas e estraga lá, ainda que não mate ninguém, estraga um monte de casa, causa um monte de dano. Esses moradores das casas que foram lesadas, eles também são protegidos pelo direito brasileiro? Qual é a norma que protege isso? Como funciona a responsabilidade? Bom, vamos lá. Nem vamos exemplificar que você ia morrer. Não, né? não, isso vamos não. brincar com isso. Mas, de toda forma, você está resguardado e qualquer outra pessoa que esteja nessa região, um morador de uma área limítrofe, todos estão resguardados. E por quê? Muito embora essas pessoas não tenham celebrado um contrato de transporte, ou com a Voipaz, né, ou com a Latam, ou com qualquer companhia que seja, a partir do momento que esse avião cai e ele gera danos a terceiros, esses terceiros, eles integram a relação de consumo. Eles são consumidores também, Eles são consumidores. mas não são passageiros. Exato. E é por isso que a gente chama, né, o termo em inglês bystander, mas é um consumidor por equiparação. Ou seja, ele é equiparado a quem foi no site e comprou a passagem. Como se fosse pra embarcar. passageiro. Exato. Exatamente. Nesse caso, da mesma forma como, né, para com os passageiros e familiares, a transportadora vai responder de forma solidária, de forma objetiva. Todas essas pessoas lesadas vão poder requerer, demandar, né, em juízo contra ambas, tanto Latam contra a Voipaz, e serem indenizadas, né, podendo executar de qualquer uma delas. Os mesmos direitos vão ser aplicados a esses consumidores equiparados. Então o morador da casa, a Voipaz está quebrada, ele vai direto na Latam também. Exato. Pode ir direto, cobrar tudo. Tudo. Todos os danos que ele teve na casa dele. Todos. E a Latam que lute. Interessante. Então os moradores aí que ainda não cobraram as suas Vai o Capela. demandas aí do bairro Capela, fiquem espertos aí, porque vocês têm direito de ser indenizados e ainda contra ambas as empresas, não só contra a Voipaz, mas também contra a Latam. E aí talvez a Latam seja uma melhor opção aí, considerando Protegidos pelo CDC. um patrimônio maior. E aí, uma pergunta interessante que eu sempre faço para os convidados aqui, né, que eu acho que esse assunto tem interferido bastante nos aspectos jurídicos, que é o papel da mídia, né? A mídia informa, às vezes desinforma, muita fake news,
nesses casos de voos, a mídia tem sido efetiva nessa demonstração da responsabilidade das companhias? Tem sido omissa? Sua opinião, o que você pensa disso? Nesse caso em específico da Voipaz, o que depois do ocorrido, o que a gente percebeu? Houve uma certa falha na comunicação em relação a essa questão da responsabilidade solidária. O que acontece? Muita gente ficou, o voo era Latam, mas era Voipaz. Aí o nome da Latam começou a surgir muito e gerou uma confusão. E a mídia, muitas vezes, ela tem um poder absurdo. Ela pode ajudar, mas ao mesmo tempo ela pode destruir a situação. Ela pode colaborar muito, né, tranquilizando as famílias e os consumidores, né, enfim, todos os envolvidos, tranquilizando eles com informações claras, né, em tempo real, ao mesmo tempo. A abordagem com que as informações são transmitidas na TV, ou seja, pode gerar empatia, né? Você mostrar, assim como a gente viu várias histórias de pai que falou para a filha não embarcar, essa comoção é muito importante, porque ela tem um lado muito positivo, né? Ela impacta positivamente, né? As agências reguladoras começam a cair em cima, né? Querem que os culpados sejam responsabilizados. Então, o poder da mídia, ao mesmo tempo, quando essa informação passada, ela é feita de uma forma transparente, pautada na verdade, sem ocultação de nada, né? Isso é muito importante para as famílias, para as pessoas que precisam dessa informação. E, ao mesmo tempo, esse caos que às vezes se gera, esse sensacionalismo errado, isso acaba conturbando muito, isso acaba gerando caos, né? Aí o pessoal vai pra frente, fica aquela loucura. A gente vê tanto isso, ainda hoje com as redes sociais, né? A coisa potencializa muito. Então a mídia tem um poder absurdo, né? Quando ela é bem usada, quando as informações são passadas da forma correta, é muito importante. Ela auxilia muito, inclusive as agências, né, reguladoras, ANAC, CENIPA, com a prestação de informações, das investigações. Eu concordo também, eu acho que a mídia, concordo com você, eu acho que a mídia teve esse papel importantíssimo na Voipaz, de mostrar o passo a passo do acidente, mostrar a ansiedade, o drama das famílias que foram lesadas em razão dos passageiros mortos, e isso fez com que as investigações se potencializassem, fossem mais efetivas e desse mais rapidez e efetividade nessa agilização da proteção dos direitos dos lesados, das vítimas do acidente, que são os familiares, efetivamente, daqueles todos que morreram nesse voo. Rita, é isso. Terminamos o nosso bate-papo. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que você gosta. A gente pesquisou bastante antes de trazer esse assunto para cá. Tenho certeza que o pessoal vai adorar, né? Parabéns. Tenho certeza que você vai voltar aqui muitas outras vezes também para falar de outros assuntos. Foi um prazer falar com você e até a próxima. A palavra está com você. Muito obrigada por essa oportunidade, pela leveza, né, com que você conduz tudo isso. Eu sou suspeita para falar, mas te agradeço imensamente. É uma alegria poder estar aqui compartilhando informações de um tema tão importante, né? E espero voltar em breve para poder trazer mais conhecimento e agregar mais. Obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima, então, no GPS Jurídico. Um abraço a todos.